Você já ouviu a história das Icamiabas? As Icamiabas eram um grupo de mulheres guerreiras conhecidas como Amazonas de Orellana. Segundo as lendas, durante a festividade conhecida como Iacinará, as Icamiabas dançavam, cantavam e se banhavam no lago. Nesse momento, elas traziam do fundo do lago um barro mole e verde, moldando em formas de anfíbios, os muiraquitãs. Elas não admitiam a presença masculina e suas habilidades com arco e flecha eram altas. Para mostrar esse comprometimento com a vida guerreira, anualmente elas realizavam um ritual onde queimavam os seios direitos das filhas. Esse ritual ocorria nas fontes do rio Jamundá, consagrado à lua. Esses amuletos coletados, eles eram então presenteados aos guaçaris, que eram os homens que vinham à festa e que posteriormente usavam esses talismãs pendurados no pescoço. Já outra versão dessa lenda sugere que a mãe dos Muriaquitãs vivia na beira, na fonte do rio e presenteava as Amazonas com esses amuletos. Ainda que isso seja apenas uma lenda, os Muriaquitãs certamente não são. A gente vai entender hoje, nesse vídeo, os Muriaquitãs a partir das lentes da arqueologia. Eu sou Janine, sou arqueóloga e a gente vai continuar esse vídeo. Esse amuleto, então, ele vai ter suas primeiras aparições no baixo do rio Amazonas, especialmente ali na área do rio Tapajós, próximo a Santarém. É também nessa região que a gente tem as famosas tradições arqueológicas de Santarém e Cunduri, que são referentes a populações que viveram ali na região e que posteriormente, com a colonização e o contato com o colonizador, essas populações acabaram sendo dizimadas. A cultura Tapajó, ela deixa um legado nas cerâmicas policrômicas que a gente encontra ali nas urnas funerárias. E por mais que o Muriaquitã ele apareça aqui em Santarém, ele também aparece na ilha de Marajó, bem nas proximidades de Manaus, no alto do Rio Negro e fora do Brasil. Em 1951 foram encontrados esses Muriaquitãs feitos em rochas de nefrita e jadeíta. E esses Muriaquitãs eles eram objetos preciosos para os indígenas Oiabói que habitam o rio Nhamondá. E que, segundo a lenda, eles aprenderam a fabricar esses amuletos com as amazonas que viviam ali na região. A maior parte das lendas concorda em relacionar os Muriaquitãs a essas amazonas. E essas concentrações do Muriaquitã, tanto ali na parte mais próxima a Santarém, quanto na parte mais próxima a Manaus, faz com que as teorias levem essas populações, entendam essas populações como populações que mantinham contatos, redes de comércio entre si. As lendas para os indígenas Uabói, elas são diferentes da lenda que eu trouxe lá no início do vídeo. Segundo as lendas deles, somente as mulheres poderiam pegar os Muriaquitãs dos rios, onde que eles foram encontrados alguns, e elas também precisavam de cortar uma parte do seio e deixar que pingasse uma gota de sangue naquele amuleto. Assim, o Muriaquitã morria e era facilmente recuperado por essas mulheres. Os Muriaquitãs, apesar deles aparecerem em pedras de jadeitas e eles serem verdes, eles existiram e existem de várias cores. E aqui ainda, para os indígenas Uabói, eles são presente das mulheres que acabaram de ter filhos para os seus maridos. Nas escavações em sítios arqueológicos foram encontrados vários instrumentos como líticos, serras, pedras de polimentos e raspadores. Provavelmente foram instrumentos utilizados para a confecção desses Muriaquitãs. E essa confecção ela vai ter várias etapas que eu vou falar aqui para vocês. Com a jadeíta em mãos e na forma e tamanho que se faria aquele Muriaquitã, eles iriam fazer furos nessa pedra, nessa rocha. Esses furos eles poderiam ser feitos tanto com outros objetos de rocha ou com objetos de ossos animais, aonde que se coloca uma força recorrente ali e começa a rodar o objeto em cima do local onde que seriam furados os olhinhos e as
partes que tem elevações do Muriaquitã. E para fazer essa perfuração, os artesãos ou artesãs do Muriaquitã, eles vão colocar ali entre o contato do Muriaquitã com o objeto que eles estão usando para fazer a perfuração, água e areia fina, que ajuda a corroer a parte da peça. Isso é feito tanto para a perfuração como para a criação das linhas nos Muriaquitãs. Depois que essas linhas, esses furos são feitos, usando essa mesma técnica de areia com água, eles passam uma rocha, ou normalmente costumam ser seixos, na volta do Muriaquitã para deixar a pecinha toda mais lisa, mais polida. E aí, desse jeito, eles começam a arredondar as laterais da jadeíta que está sendo feita aquele Muriaquitã. Todo esse processo que eu tô falando aqui para vocês, isso é percebido através da etnografia, de como que esses povos que pegavam esses Muriaquitãs faziam, e também através da arqueologia experimental, onde que você pega uma rocha e vê quais que são os atos que você faz naquela rocha para que ela vire aquele vestígio arqueológico. Falando assim no vídeo de YouTube, parece muito simples fazer essa confecção, né? Só que isso daí demanda muita paciência e muito tempo, porque rocha não é uma coisa que se modifica tão fácil. E quanto menor a peça, que é o caso dos Muriaquitãs, eles não são muito grandes, mais longo e mais difícil e mais habilidade que o artesão tem que ter para deixar as impressões naquela peça. E serão feitos os Muriaquitãs. Eu, como arqueóloga e ceramista, resolvi também fazer Muriaquitãs copos de cerâmica, como esse daqui que eu mostrei no início do vídeo. E o processo ele é bem diferente do que acontece lá, porque quando a gente fala de barro, que é como que eram feitas as urnas, é como que eram feitas as panelas, e hoje em dia a gente ainda continua fazendo esse processo, a gente não faz polimento da peça, e é bem diferente. Eu vou explicar para vocês como foi, porque eu decidi fazer, eu vou deixar aqui essa imagem da caneca aqui com zoom para vocês verem o Muriaquitã que eu fiz. E ele passa por diferentes processos. Muriaquitã aqui no barro, e é bom, eu tô falando isso porque além dos Muriaquitãs feitos em rochas, a gente também tem Muriaquitãs, representações desses símbolos nas cerâmicas lá Cunduri e nas cerâmicas de Santarém. Então esse processo, além de ser feito em rocha, ele também foi feito em cerâmica, e eu posso passar para vocês como que é isso fazer, visto que eu também fiz essas peças em cerâmica. Para fazer ele, a primeira coisa que você faz é sovar o barro, porque se você não sova o barro, quando esse barro vai passar por o processo da queima, que a gente faz 2 queimas em alta temperatura aqui, se você não sovar, essa peça vai explodir no forno. Normalmente os fornos da arqueologia brasileira, isso é de modo geral, podem haver exceções, são fornos a céu aberto, então são espécies de fogueiras que são remanejadas para fazer esses fornos que ficam em alta temperatura e muito tempo, porque a queima tem que ser gradual. Então você sova o barro e vai começar a modelar as peças. No caso da cerâmica arqueológica, tem várias técnicas que são utilizadas para fazer. Aqui no Brasil Central, por exemplo, os jeitos de utilizar para fazer o barro, eles são através da técnica de roletes, tá? Onde que você pega a cerâmica, faz pequenos rolos nela e depois vem fazendo as paredes da cerâmica. Eu fiz essas peças aqui através da técnica de placa. Essa técnica, na arqueologia brasileira, ela é encontrada mais ao sul do país. Na Amazônia, muitos também são feitos pela técnica de roletes. Depois que eu tenho a peça pronta, eu vou fazer o Muriaquitã que vai ao centro dela, e para fazer esse Muriaquitã eu retiro um pedacinho de barro e deixo no tamanho que eu queria, tal qual eu fosse escolher uma rocha. Você escolhe do tamanho que você quer. E aí, esse barro seco, molhado, só que num ponto que os ceramistas vão chamar de ponto de couro, que ele não tá muito molhado, muito elástico, mas também não tá duro a ponto de quebrar. Eu começo com os dedos, pegar a argila e modelar o formato do Muriaquitã. Depois dele formatado, eu venho com o objeto perfurante, que é esse daqui, e começo a fazer incisões no barro para dar os formatos do Muriaquitã. Depois disso, eu colo ele na peça e eu deixo fazer uma secagem por alguns dias ali, para depois ir para a primeira queima, porque se o barro, se ele for também queimar molhado, dá problema. Eu faço a primeira queima numa temperatura de 1000 graus, que é a queima que a gente atualmente chama de queima biscoito.
Pra depois eu vim colocar pigmentação, que no caso eu coloquei esse verde. Depois dessa primeira queima eu coloco a pigmentação e eu deixei a peça com esse aspecto vítreo, que isso daqui, esse aspecto vítreo, ele também era utilizado lá no processo arqueológico, só que a gente não vê porque o solo, né, aquilo tá enterrado por muito tempo, o solo acaba corroendo. E depois eu faço a segunda queima de 1200 graus e a gente tem essa caneca aqui de Muriaquitã. Se você quiser uma dessa, é só ir no link que eu vou deixar aí na descrição. O Brasil, como conhecemos hoje, é uma delimitação geográfica atual, né? E os povos do passado, eles não estavam restritos às mesmas noções geográficas que a gente tem. Tanto é que a gente tem na arqueologia brasileira ligações com os Andes, com áreas caribenhas, e o Muriaquitã mostra alguma delas. Na cerâmica de Santarém, os muriaquitãs, eles não eram utilizados somente como pingentes, eles também vão ser utilizados como tocar, adornos, e isso a gente sabe por causa das estatuetas femininas que têm esses tocados com esses detalhes. Essa disseminação do muriaquitã em outros locais demonstra a valorização de diferentes comunidades por esses amuletos. É muito comum que as pessoas, quando vão fazer estudos sobre o Muriaquitã, elas também associem eles a atividades sobrenaturais, a crenças religiosas desses grupos. E além disso, a gente sabe que quando a gente está falando de sociedades igualitárias, que é o caso, esses amuletos, eles têm poderes diferentes, relações de poder diferentes. Então, também pode ser para a esfera ritual, só que influencia na esfera comercial, que é o que a gente vê quando a gente tem muriaquitãs ali subindo fora o Brasil. Porque quando se percebe que existem muriaquitãs em regiões caribenhas, as pessoas veem que tá tendo nessa região específica, uma coisa que não vai descer ao sul do Brasil, por exemplo, uma circulação de ideias, trocas comerciais que vão favorecer o enriquecimento cultural dessas populações e a diversidade de intercâmbio que vai além do Muriaquitã. É muito mais comum, por exemplo, que você encontre essas peças mais antropomórficas, que são como essa daqui, que tem um rostinho, e aqui a gente consegue ver um útero, a vulva. Claro que essa peça aqui é uma caneca, só que a original ela é maior. Só que esse aqui é peça antropomórfica, onde você vê as representações de corpos humanos nessas estatuetas ali mais para a região norte e subindo. E já aqui no Brasil Central, no sul do Brasil, não é tão comum, e eu desconheço essa mesma prática. Isso acontece mais ali porque esse pessoal tá tendo uma convivência entre si. O Muriaquitã, né, pra gente que quer saber para que ele serve, por que ele foi feito em forma de anfíbio, as explicações que a gente tem para isso é referente a fatos de fertilidade. Muitos pesquisadores vão falar que ele está ligado à fertilidade por dois motivos. O primeiro deles é a questão da reprodutividade das rãs, elas se reproduzem com muita facilidade, muito rápido, e também porque de forma geral essas rãs vão lembrar a anatomia do corpo feminino, da parte sexual feminina, que reforça essa ideia de fertilidade. E essa teoria de falar que os muriaquitãs estão ligados à fertilidade por causa da forma e do jeito que as rãs se comportam, e também por serem sociedades que têm um contato intenso com a água, ela vai surgir lá em 1951. Do mesmo modo que quem trabalhou com essa teoria vai defender que o motivo da fertilidade tem tudo a ver com a história desses amuletos serem das mulheres amazonas, daquelas mulheres guerreiras, que é o que vai dar o nome que a gente tem hoje para a Amazônia. E a cor verde, ela tá muito ligada principalmente à cor da água, né? A cor do rio de Tapajós, além das cores da floresta, que é bem verde, que pode estar simbolizando a relação desses povos com o meio que ele vive, porque a gente sabe que essas sociedades tradicionais têm uma relação muito intensa com o seu meio ambiente. Em sociedades atuais, tem sociedades que vão ter essas rãs como seres místicos, que
estão extremamente ligados às cosmologias e visões de mundos que essas populações têm sobre si. E aí isso faz a gente levar a pensar na complexidade que tá de uma rã ser representada e ter, mesmo que a história oral não tenha sido totalmente contínua, mas ela tá ali na história oral de povos atuais, enquanto ela é encontrada também em sítios arqueológicos que não tiveram, que suas populações não tiveram continuação. Os Muriactãs, eles são envoltos em lendas de romântica beleza e eles apresentam a forma como o povo indígena da região expressa seu entendimento do mundo. Ele demonstra respeito e admiração pelos possíveis poderes sobrenaturais que nos regem. Diversos relatos etnográficos destacam essas lendas e seu significado cultural, tal como eu disse. Essas lendas, elas hoje em dia fazem parte de diferentes narrativas para diferentes povos indígenas. A gente já viu duas no vídeo. Agora eu vou falar para vocês a lenda dos Muriactãs para os Uaupés. Segundo a lenda deles, tem a história de uma anciã que é conhecida como a mãe do Muriactã e que ela vive a um lago próximo ao rio de mesmo nome. E num dia, essa anciã se transformou numa serpente e foi morta por um homem que estava caçando ela. E após sua morte, o rio ele subiu e inunda todo o grupo e resta apenas uma velha marca dessa velha anciã que é o Muriactã. As pesquisas arqueológicas reconhecem a importância simbólica do Muriactã e tem muita gente, muito pesquisador preocupado em entender essas questões mais relacionadas à cosmologia e como esse símbolo ele pode ter influenciado na época. Mas também é importante a gente ter em mente como os comércios, as relações entre esses povos. E a arqueologia, ela volta muito para explicar. Você já parou para pensar como hoje a gente tem conhecimentos de grandes filósofos que são lá de terras ocidentais e como as teorias, os pensamentos desses filósofos influenciam profundamente o nosso pensamento cotidiano e é o que a gente busca quando a gente pretende ter uma vida melhor? Se você for parar para pensar que a gente teve muito desses filósofos, ainda que filósofo não seja o nome adequado, mas eu vou usar ele aqui. A gente teve muito desses filósofos indígenas com esses conhecimentos que uma vez foi muito importante para o bem-estar de populações, para o bem-estar da psique humana, só que são conhecimentos baseados em seus próprios aprendizados culturais, as suas próprias noções de cultura. A gente sabe, né, que os europeus eles vão chegar aqui por volta de 1500. E aí até que eles entram e invadem todo o Brasil, isso vai passando por diversos contatos com diversas etnias e diversos povos. E cada um desses povos possuíam sistemas de conhecimento sofisticado, tanto em relação à parte mais humana, quanto em relação à natureza que eles viviam. Porque ainda que a gente coloque o Brasil como uma coisa só, a gente sabe que o Brasil tem 5 biomas. E que esses povos eles vão chegar aqui há pelo menos 30 mil anos atrás. Tem pesquisas que falam que eles chegam aqui há 50 mil anos atrás. Então a gente tem milhares de anos de construção de conhecimento, de interação com a natureza, de ligação com grupos, com práticas ancestrais. E são conhecimentos tão variados que se você for pensar, por exemplo, em relação à medicina, eles vão estar realizando medicina, que é o cuidar do homem, a partir da tradicionalidade do local que eles vivem. E que a compreensão cultural e que a compreensão cosmológica desses povos vai estar intrinsecamente ligada às paisagens. Então a gente tem muito conhecimento perdido. Se você for parar para pensar, por exemplo, eu sou de Goiás, né? Os medicamentos naturais que vêm lá de quando seus avós, seus bisavós te passam, eles são muito diferentes para pessoas que estão aqui em Goiás, para as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, para as pessoas que estão lá na floresta amazônica, porque a diversidade medicinal, a diversidade das plantas que a gente tem nesses locais, elas são dos animais, elas são bem diferentes e esses povos, eles se adaptaram e eles montaram isso para eles ao longo do tempo.
E, infelizmente, né, com a colonização, a gente perde muito disso. Porque o colonizador, ele impõe valores e crenças ocidentais que são dominantes. No entanto, a gente sabe que as populações indígenas, elas são parte vital da preservação desses conhecimentos. E elas fazem isso através das tradições que se manteram ainda apesar desse processo. Isso acontece por meio das tradições orais, por meio dos rituais, por meio das práticas cotidianas, do respeito que esses grupos têm com a natureza. E assim elas mantêm vivos sabedorias ancestrais. E valorizar e reconhecer esses conhecimentos indígenas é essencial para a construção de uma sociedade mais diversa, mais inclusiva e mais sustentável. E os ensinamentos indígenas têm muito a contribuir com problemas contemporâneos que a gente tem hoje. Por exemplo, falando da busca do equilíbrio ecológico, respeito com diversidade cultural, promoção de bem-estar e convívio com a natureza. Vocês já perceberam quanto que as pesquisas ultimamente têm falado coisas que esses povos já têm intrinsecamente há muito tempo, como é importante para o ser humano estar em contato com a natureza? E aí, quando a gente reconhece esse conhecimento, quando a gente reconhece essa riqueza, a gente pode aprender com comunidades indígenas e, por meio de diálogo intercultural, construir uma sociedade mais justa e igualitária. E a arqueologia, gente, ela desempenha um papel fundamental nessa tentativa de resgatar conhecimentos indígenas que não puderam ser perpetuados com o tempo. E aí a arqueologia vai fazer isso por meio de investigações, análises, estudos, escavações. Vestígios arqueológicos, como Muriactã, eles são usados para buscar reconstituir aspectos culturais e simbólicos dessas antigas comunidades. E toda essa pesquisa, todo esse trabalho da arqueologia tem como objetivo valorizar e respeitar e reconhecer e retrazer à memória esse legado cultural da história indígena, que é a maior parte da história do que a gente chama hoje de Brasil. E eu quero terminar esse vídeo falando que, embora eu tenha abordado aqui a arqueologia amazônica, é crucial que a gente tenha em mente, você que está conhecendo o canal agora, que a arqueologia, que a brasileira, que a história indígena vai muito além de Muriactãs, vai muito além de urnas antropomorfas, e valorizar esses conhecimentos é fundamental. Eu convido você que chegou até o final, que você dê também atenção, do mesmo modo que você se sentiu com vontade de dar atenção para o Muriactã, você dê atenção para vestígios que não são tão aclamados assim para a nossa visão de mundo ocidental.